Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 28 de janeiro de 2022. Pesquisadores da CrowdStrike publicaram um relatório ontem com evidências de que um grupo conhecido como a PT29 manteve durante o ano passado a campanha que era baseada no uso do implante Sunspot, aquele que foi identificado em ataques contra o SolarWinds Orion na virada de 2020 para 2021 e que afetou milhares de empresas, inclusive agências do governo americano. Pois é comum a gente pensar que o fato de uma campanha de ataque ganhar destaque na imprensa a ponto de virar escândalo faria com que os atacantes parassem com a atividade maliciosa, pelo menos até a poeira baixar. Mas não foi isso que aconteceu nesse caso. Na verdade, os pesquisadores documentaram a adição de novas técnicas e novas ameaças à campanha. Agora, o foco está direcionado ao ecossistema Office 365, com a manipulação de identidades usadas por aplicação na nuvem da Microsoft e o roubo de cookies no navegador para burlar o segundo fator de autenticação nos ambientes afetados. Tudo isso para instalar um novo implante chamado Trailblazer e uma variante para Linux do backdoor Gold Max. Trata-se de um relatório bastante completo, o qual recomendamos a leitura. Seguindo com o tema dos APTs, a Malwarebytes publicou ontem um estudo sobre uma campanha bastante recente, identificada no dia 18 desse mês e operada pelo Lazarus Group, um APT bastante ativo e que, de acordo com múltiplas fontes, na verdade seria um braço da inteligência norte-coreana. O processo de infecção ocorre por meio de 2 documentos Word que se passam por uma lista de vagas e de salários da empresa Lockheed Martin, mas que na verdade contém macros maliciosas que desencadeiam as outras etapas do ataque até a tomada do controle do computador da vítima. 2 pontos podem ser destacados nessa campanha. O primeiro é que os atacantes estão usando um repositório no GitHub como comando e controle. Essa é uma medida frequentemente adotada por múltiplos grupos para hospedar comandos codificados em lugares públicos, como redes sociais, comentários no YouTube e outros. E assim que a máquina se infecta ou de tempos em tempos, ela acessa esse local, lê o comando e o executa. O segundo ponto é que uma parte da atividade maliciosa ocorre abusando do executável do Windows Update. É comum a muitas ameaças usarem programas do sistema operacional de forma maliciosa, e esse é mais um dentre os programas que compõem essa lista. E o pesquisador Rodrigo Montoro, aqui da Tempest, publicou um estudo interessante no Side Channel, o nosso blog, sobre a possibilidade de enumerar contas válidas no ecossistema da AWS. A coisa não é muito complicada, pois faz parte do funcionamento da AWS emitir uma mensagem de erro caso uma conta já exista no ambiente, de modo que se você tentar criar novas contas por meio do Organizations e uma dessas contas já existir, você receberá uma mensagem de erro específica como resposta. O Rodrigo então automatizou a tentativa de criação por meio de um simples bash script e foi possível enumerar as contas válidas, algo que pode colaborar com a fase de reconhecimento de um ataque. Estou deixando o link para o estudo aqui na descrição, o qual tem mais detalhes sobre essas mensagens de erro e algumas indicações de mitigação. E reverberou na imprensa especializada ontem um estudo da Reversing Labs demonstrando que, mesmo após as prisões contra membros da quadrilha de ransomware REvil, os ataques da gangue continuam acontecendo. Segundo a publicação, os dados sobre a prevalência do REvil indicam que as prisões não tiveram impacto discernível, pelo menos quando medido pela disponibilidade de implantes maliciosos ligados à ameaça. Com base nos dados da empresa, a média de implantes do REvil na realidade aumentou após as prisões, de 24 implantes por dia antes da operação da polícia russa para 26 depois dela. Isso sugere que as pessoas presas eram na realidade afiliados do REvil, gente que atua no processo de invasão e tomada do controle do ambiente das vítimas, mas que não estão ligadas a quem realmente controla a ameaça e que continua operando o ransomware. E a gente termina essa edição repercutindo a notícia de que a Microsoft afirmou ter mitigado o maior ataque de DDoS até o momento, que alcançou 3,47 terabits por segundo, a uma taxa de 340 milhões de pacotes por segundo. O incidente ocorreu em novembro e teve como alvo um cliente Azure na Ásia.
Além disso, outros 2 ataques de grande porte, também contra clientes asiáticos da Microsoft, aconteceram no mês passado e alcançaram 3.25 terabits por segundo e 2.55 terabits por segundo. A empresa diz que os ataques partiram de mais de 10 mil fontes em múltiplos países. Os ataques de DDoS têm rapidamente aumentado em poder de fogo. Isso porque, de tempos em tempos, são descobertas novas técnicas ou novas vulnerabilidades que colaboram na amplificação desses ataques. Mas também porque as tecnologias de IoT têm se proliferado a uma velocidade muito maior do que a capacidade de pessoas e de organizações de proteger esses aparelhos, os quais reproduzem muitas vulnerabilidades antigas e novas, as quais são abusadas por criminosos nesses ataques. Pois bem, finalizamos a primeira semana do Cyber Morning Call. Eu gostaria de agradecer a todos que comentaram, que elogiaram e que deram dicas para a gente melhorar. E se você tem gostado desse podcast, por favor, compartilhe ele com seus amigos. Isso acaba colaborando com o nosso esforço de levantar cedinho e preparar esse material. Muito obrigado, a gente volta na segunda e tenha um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.